Vamos dar início à nossa mensagem. O Espírito Santo de Deus, parte 19. Quando estamos em sintonia com o Espírito Santo, resistimos às tentações e pecados da carne. Porém, se permitirmos que a carne domine, iremos pecar e nos afastar dos propósitos de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17 está escrito: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Esses versículos falam sobre a batalha entre a carne e o espírito. A carne representa os desejos e impulsos pecaminosos, enquanto o espírito representa a vontade de Deus. O apóstolo Paulo nos exorta a andarmos em espírito, ou seja, a vivermos de acordo com os valores e princípios de Deus, em vez de nos rendermos aos desejos da carne. Olha que interessante, aqui começa falando: andai em espírito, e não cumprirei as concupiscências da carne. O que é concupiscência da carne? É o desejo descontrolado da carne. É aquele desejo de pecar. Para algumas pessoas vem em forma de desejo de beber, para outras pessoas vem em forma de desejo de fumar, e assim sucessivamente. São desejos da carne. A Bíblia vem e fala: ande em espírito, porque andando em espírito, você não vai cumprir os desejos da carne. Então nós estamos em constante batalha. Todo santo dia, o nosso corpo trava uma batalha com o nosso espírito. O espírito, ele quer obedecer a Deus, seguir as regras de Deus. A carne quer fazer o contrário. É comum algumas pessoas no dia de hoje terem enfrentado essa batalha. Vou para a igreja ou não vou para a igreja? Vou, não vou, eu não vou, depois falo eu vou. É uma batalha, a carne contra o espírito. Para vencer, sempre vai vencer o que estiver mais alimentado. Se você alimenta mais seu espírito, o seu espírito vence a carne. Se você alimenta mais a sua carne vence o seu espírito. Quando eu falo em alimentar a carne, eu estou me referindo a pecados. Então a pessoa precisa parar diariamente para alimentar o espírito, porque a carne, ela é alimentada também. É uma coisa que você escuta, é um comentário que você ouve. Então a pessoa sempre está o quê? Lidando com situações da carne. Alguém te faz raiva e você é induzido a se irar com aquela pessoa. Então a carne sempre está o quê? Ali, se alimentando. Se o espírito não estiver alimentado, ele perde a batalha. Nós vamos ver agora alguns comportamentos da carne e como nós devemos proceder. Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20 está escrito: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago está nos lembrando que quando ficamos com raiva, podemos facilmente tomar decisões precipitadas ou falar palavras que não são edificantes ou sábias. Em vez disso, devemos aprender a ouvir ativamente, compreender os outros antes de responder e praticar a paciência em todas as situações. Aqui Tiago ele começa falando: portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir. Então você nunca tome uma atitude antes de ouvir. Você nunca traga uma sentença sem primeiro você ouvir. Então nunca julgue ninguém antes de ouvir.
Aqui fala: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para se irar. Já tem pessoas que se iram facilmente. Qualquer coisa a pessoa se ira. Qualquer coisa a pessoa está quebrando tudo. Aqui fala tardio para se irar. Tardio para falar. Tem gente que fala demais. Às vezes a pessoa está falando e fazendo comentários de algo que não pertence a ela. Às vezes ela está se intrometendo em algo que não pertence a ela. E às vezes ela está dando a opinião dela, falando algo, uma coisa e outra, que não pertence a ela aquilo dali. E às vezes aquele fala, ou se precipita em palavras, aquelas palavras às vezes vazam dentro da empresa, na família, gera todo um tumulto, todo um problema. Então seja uma pessoa que fale menos, ouça mais, procura agir com justiça. Só que sem o Espírito Santo não tem como. Sem o Espírito Santo, por mais que você saiba que não pode se irar facilmente, por mais que Deus venha e fale, seja tardio em falar, você não consegue, você se perde nas palavras. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 30, versículo 33. Porque o mexer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, assim a força da ira produz contenda. Esse provérbio sugere que a ira e a raiva podem levar a conflitos e discussões. Assim como o mexer do leite produz a manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, a força da ira resulta em contendas. Isso significa que agir de forma impulsiva e irritada pode causar problemas e desentendimentos. É uma reflexão sobre a importância de controlar as emoções e evitar reagir com raiva. Mais uma vez, a Bíblia aqui nos mostra sobre ter cuidado com os impulsos. Cuidado com os impulsos. Cuidado com a precipitação. Pessoas perdem o casamento por causa de impulso, por causa de precipitação. Pessoas perdem emprego por causa de impulso, por causa de precipitação. Não que eu não aceite ser contrariado, então vai se converter. Não que eu não aceite ser repreendido, vai se converter também. Todo ser humano é repreensível. Irrepreensível é Deus. Todo ser humano ele é falho, todo ser humano ele erra. Por mais que a orientação de Deus seja para nós sermos irrepreensíveis, mas ali não está se referindo a uma totalidade, um estado de perfeição, que perfeito é Deus. Quando nós vamos na igreja e ouvimos a palavra de Deus, em determinados momentos o Espírito Santo ele está nos repreendendo. Pode não ser o homem em si nos repreendendo. Às vezes nós podemos conduzir a nossa vida de uma forma que as pessoas olhem assim e não enxerguem falhas. Talvez o homem em si não há necessidade de repreender, mas você sempre estará sendo repreendido pelo Espírito Santo. Por quê? Porque você é limitado, você erra, você é falho. Todo ser humano é falho. Agora, quando a pessoa não tem esse cuidado, tudo ela vai se irritando, vai discutindo, vai sangrando as pessoas. Aí chega um momento que as pessoas não querem mais estar contigo. Você pisa na bola com a pessoa uma vez, você pisa na bola com a pessoa 2 vezes, você pisa na bola com a pessoa 3 vezes. Chega um momento que as pessoas falam: eu não quero mais você perto. A sua presença não me faz bem. E quando fala a presença não faz bem, não é que a pessoa está passando mal. É porque tem pessoas, irmãos, que quanto mais distante a pessoa estiver delas, melhores. Não é melhor, não é mágoa. Está com mágoa, está com rancor, nada disso não. Não é mágoa, não é rancor. Mas são pessoas que às vezes nos proporcionam muitos dessabores.
São pessoas que sempre estão trazendo para a nossa mente ou para os nossos corações conflitos ocasionados por desobediência. Então chega um momento que a pessoa não quer aquela pessoa perto. E às vezes está acontecendo no casamento, às vezes o marido não quer mais a esposa perto. A presença dela já não agrada. Uma boa notícia para ele talvez seria a morte dela. Uma boa notícia para ela talvez seria a morte dele. Então a pessoa já não tem aquela pessoa mais como alguém que soma na vida dela. É aquele filho que sempre está minando o coração do pai, sempre está minando o coração da mãe. Chega um momento que os pais começam a olhar para aquele filho, o filho só tem desgosto, só chora, só traz tristeza, ou vice-versa. Então a pessoa precisa parar e entender que se ela não for guiada pelo Espírito Santo de Deus, os frutos dela, a conduta dela será amarga. A presença dela não é solução, a presença dela é problema. Deus nos chamou para ser luz, Deus nos chamou para ser sal, Deus nos chamou para ser a solução, Deus nos chamou para fazer a diferença. Agora uma pessoa que ela não alimenta o espírito dela, só alimenta a carne, misericórdia. Não, pastor, mas é que a luta é grande, a tentação é grande. Deus, Ele não fez você um ser fraco. No quesito tentação, Deus, Ele fez você um ser forte. Toda tentação que você possa enfrentar, ela é menor do que você. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. As tentações que enfrentamos são humanas e, portanto, comuns a todos. No entanto, Deus é fiel e nunca permitirá ser tentados além do que podemos suportar. Ele sempre nos fornecerá um meio de escape, para que possamos resistir à tentação e suportá-la. Podemos confiar em Deus para nos ajudar a vencer as tentações em nossa vida. Olha o que é interessante, não veio sobre vós tentação senão humana. Ou seja, a tentação que nós enfrentamos, ela é humana, é fruto humano, é obra da carne, desejo da carne. Só que essa tentação, ela é menor do que você. Deus não permite você ser tentado acima do que você tem estrutura. Então a tentação, ela sempre será menor do que você. O desejo de beber é menor do que você. O desejo de fumar é menor do que você. Quando você quer vencer, Deus te dá todo o suporte para vencer. Por quê? Porque você é maior e mais forte do que a tentação. Um exemplo, cigarro. Olha para o teu tamanho, olha o tamanho do cigarro. O cigarro é pequenininho. Como é que pode um pedacinho desse tamanho, 5 centímetros, 6 centímetros, dominar uma pessoa de 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m? Não tem como. Então a pessoa precisa tomar uma atitude. Qual é a atitude? Eu não vou mais fumar. Vai vir o desejo é menor do que você. O desejo, por mais que aumente, por mais que seja fortalecido, é menor do que você. Você resiste, a Bíblia fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Você resiste, eu não vou cair, eu não vou ceder, eu não vou ceder, eu não vou ceder. Pensa que não, aquele desejo some, vai embora e nunca mais volta? Não, pouco mais ele está de volta, batendo na porta da sua vida novamente, querendo entrar. Você fala, não, eu não vou ceder, eu não vou ceder.
Chega um momento que aquele desejo vai embora. E chega um dia que ele vai embora e vai embora de vez. Agora, quando a pessoa não resiste, ela fica sempre se entregando ao pecado, complica. O problema das pessoas é que alimentam mais a carne do que o espírito. E o que alimenta o espírito, você pode ter certeza, é as coisas de Deus. Quando você escuta um louvor, você está alimentando o espírito. Quando você lê a Bíblia ou escuta uma pregação, você está alimentando o espírito. Quando você vai na igreja, você está alimentando o espírito. Quanto mais você alimenta, mais fortalecido você fica. Qual é a consequência? Você vencer o pecado. Continuando. Com o Espírito Santo ao nosso lado, somos fortalecidos para vencer todas as tentações que surgem em nosso caminho. Ele nos guia e nos dá discernimento para resistir às armadilhas do inimigo. Sua presença nos enche de coragem e nos lembra do poder que está em nós. Por meio do Espírito Santo, podemos vencer o orgulho, a arrogância e tantas outras tentações que nos rodeiam. Ele nos capacita a escolher o caminho da retidão e da verdade, nos lembrando constantemente do amor e da bondade de Deus. Com Ele ao nosso lado, não estamos sozinhos na luta contra o pecado. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos dá todo o suporte que nós precisamos. Perder para o pecado não faz sentido. Mas nós não podemos esquecer que a Bíblia deixa bem claro: o caminho da perdição é largo, a porta é larga. Já o caminho do céu, o caminho é estreito e a porta apertada. E somente quem é valente, somente quem tem um desejo de ser salvo, luta para conseguir ser salvo. Não deixe o pecado dominar a sua vida. Busque Deus, que buscando Deus, seu espírito será fortalecido ao ponto de dominar a sua carne. Não é que a sua carne é forte demais, é porque seu espírito está fraco. Alimente o seu espírito, que a sua carne, ela fica mansa. Próximo domingo, daremos continuação, falando sobre o Espírito Santo de Deus. Feche os olhos, por favor. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Venha alcançar, Pai, o teu povo, derramando, meu Deus, da tua graça e do teu poder sobre cada um deles. Ó Espírito Santo de Deus, fortaleça o teu povo, que eles possam, meu Pai, superar toda e qualquer tentação. Abençoe, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.